também a festa da expiação, a santa convocação, dia da expiação. E Deus falou que esses dias deveriam ser dias de aflição, dias onde nós iríamos afligir, de uma certa forma, a nossa alma, pelo que, talvez lembrando o que já passamos, ou pelo que estamos passando. E agora, a ideia de Deus, ou o projeto de Deus, o propósito de Deus é, pelo que talvez poderíamos passar ou poderemos passar. Nós sabemos que nós conseguimos ver até aqui, mas Deus já consegue ver antecipadamente, Ele já vê o futuro. E Deus é quem pode nos dar livramento desde agora para o futuro. Então, quer dizer que Deus pode ver adiante de nós e situações que porventura podem nos ocorrer, e Deus pode nos dar livramentos nela. Eu fiz mais ou menos uma comparação com a aflição, o momento de afligirmos a nossa alma, como é a instrução de Deus. Eu fiz a comparação com o sonho, né? Quando a gente sonha que fez uma besteira, ou então entrou numa situação difícil, né? Eu já sonhei muitas vezes correndo de polícia. Às vezes tinha vezes que eu estava correndo de polícia sem saber o que eu fiz. E estava sendo procurado, estava sendo perseguido. E nesses sonhos, às vezes, nem sempre a gente se dá bem, porque às vezes praticamos alguma coisa que não é agradável, algo irreparável, algo que pode ser motivo de escândalo ou de vergonha, e de repente a gente acorda do sonho e, ufa, que alívio, era um sonho, não é? E por que Deus por que Deus nos orientaria a fazer isso? Porque olha só como Deus é tão sábio, porque nós poderíamos incorrer em alguma situação desagradável. E esse momento já é um momento para nós refletirmos sobre como nos livrarmos de uma determinada situação ou merecer o favor de Deus. O tempo da aflição, ele disse, vocês foram escravos no Egito. Egito, eu já disse aqui, Egito é mundo, não é? Vocês tiveram as aflições do deserto. E vocês tiveram no deserto. Agora vocês estão na terra. E talvez na terra vocês podem ter aflições. Jesus diz que muitas, né? Muitas e muitas aflições ocorreriam ao justo. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Então, nós começamos com a semana do arrependimento, depois passamos pela oração na madrugada, tivemos a semana de não murmurar, não é? E vamos fechar com a semana do jejum, né? Para a sede, termina no domingo, e nós aqui vamos entregar na quinta-feira. O que é jejum? Nós sabemos que jejum quebra decretos malignos. Jejum quebra decretos oriundos do inferno. Você está passando uma dificuldade, um apuro, quer uma resposta de Deus? Faça um propósito de jejum. Jejum elimina as toxinas do nosso organismo. Por que a pessoa que pratica o jejum, às vezes ele tem muita resistência, às vezes no contexto físico, às vezes nós praticamos um jejum querendo receber algo de Deus, principalmente no que diz respeito ao espiritual, ao âmbito espiritual. Mas o jejum, ele elimina as toxinas do nosso organismo. O que significa isso? Por exemplo, nós temos, o nosso corpo é 70% composto de líquido, de água, e incluindo o nosso sangue. Mas
Principalmente nos últimos tempos, o nosso tipo de alimentação pode trazer impurezas para o nosso sangue. E, de repente, nós vamos nos contaminando, nós vamos adoecer, porque o nosso organismo vai ficar impregnado de impurezas. Não é? Eu me lembro, quando eu era criança, que de 6 em 6 meses, a minha avó dava pulgante para os meus tios. E esse pulgante fazia com que eles tivessem um desando, uma desinteria, e punha tudo o que tinha dentro para fora, fazia uma limpeza. Não é? Hoje não se usa mais fazer isso. E sabe o que aconteceu com os meus tios? Então, tudo por aí, olha só para você ver, né? Todos, né? Velhos, minha mãe, inclusive, e todos aí com idade avantajada. E ninguém, para dizer assim, está acamado ou em cadeiras de rodas ou coisa desse tipo. Por quê? Eles foram, né? Treinados, doutrinados, ensinados pela minha avó no que diz respeito à purificação. Assim, nós, através do jejum, o jejum quebra os decretos malignos, o jejum move o mundo espiritual e ainda purifica o nosso organismo, ainda purifica nós como seres humanos que sofre degeneração, que sofre perdas, não é, no processo do envelhecimento. Então o jejum faz muito bem. Agora, que tipo de jejum eu posso fazer? Cada um sabe de si. Por exemplo, eu não posso ficar sem tomar ou comer algo de manhã por causa de medicamento que eu tomo, por causa que é medicamento forte, ou às vezes a pessoa até mesmo que sente fraqueza, no caso de exemplo, pessoas que são diabéticas e etc. E aí, o que é o jejum em si? Olha, o que não custa nada, não vale nada. O jejum significa preço a ser pago, ou um sacrifício a ser entregue. Mas o salmista Davi, no Salmo 50, ele fala que Deus tem maior prazer na obediência do que no sacrifício. Por que ele fala isso? Porque, às vezes, ao sacrificar, quando sacrificamos algo a Deus, significa que já perdemos alguma coisa ou estamos perdendo. Então, antes de perder por desobediência, é melhor obedecer, é melhor estar na obediência e não perder algo que depois vamos ter que pagar um preço alto para ter de volta. Então, é isso o propósito de jejum. O jejum é abster-se daquilo que praticamente nos domina. Sabe como está sendo difícil isso para mim? O cafezinho. Irmãos, eu estou nessa semana do jejum. Mas quando chega o meu jejum, é da hora que eu levanto. Tem dia que eu levanto às 5, tem dia que eu levanto às 6, tem dia que eu levanto às 7. O meu jejum é da hora que eu levanto até o meio-dia. Aí o que acontece? Esses dias frios está sendo difícil por causa do cafezinho. Não é que eu beba aquele copão de café, eu tomo um pouquinho, metade de um dedinho de café, mas toda hora eu estou na garrafa. E com esse tempo friozinho, não, a gente sofre muito, mas é o caso que eu estou dizendo, é o preço, é o que custa. Aí entra nós com que situação? Por exemplo, tem pessoas que podem tirar muitas outras coisas, a não ser ficar sem comer, né? Pode abrir mão de coisas que te domina, sem ser deixar-se de se alimentar. A questão do alimento é a questão da eliminação das toxinas do organismo e também, não é, no contexto espiritual, é porque quando você jejua, o mundo espiritual se abre para você. Uma vez eu fiz 3 dias, não aconselho ninguém a fazer, tá? Porque isso aí é quando a gente está apurado ou quer algo porque quer de Deus mesmo e precisa de uma resposta urgente de Deus. Eu fiz de 3 dias, irmãos. No segundo dia, Deus já abriu o mundo espiritual para mim, eu já comecei a ver coisas, e se eu continuasse, 2 coisas aconteceriam. Ou eu morria, ou ia ver coisa que eu não queria ver. Deus permitiu, não é? E assim, nós estamos nesse propósito. Essa semana, como entramos na semana do jejum. Então, quer dizer, para nós aqui que estamos na célula online, podemos começar a partir de amanhã e fechando na outra quinta. Lá em Bambus, nós começamos na quarta
passada é, fechamos, fechamos a murmuração, né? Não a murmuração. Fechamos ontem e entramos no jejum. Na sede, domingo, nós fechamos a não murmuração, entramos no jejum. Então, isso aqui, sábado, vamos ter 24 horas de oração na igreja. Eu vou ficar as 24 horas na igreja em oração e também encerrando no domingo, entregando ao Senhor esse projeto, esse propósito, porque Deus se agrada. Chega um tempo que você tem que vencer, lutar para vencer suas batalhas, vencer a enfermidade, vencer as pelejas da vida, vencer os intempéries, aquilo que vem, e só tem um jeito de conquistar isso, através de um preço pago por alguém. Para nós vencermos, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida. E assim, nós vamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Mas eu queria ler a Bíblia com você. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, por favor, profeta Joel. Lembrando que quinta-feira passada, né, eu acho que é o tempo, né, da internet, o tempo findou, e como eu me atrasei um pouco ali na ministração, eu estendi mais um pouco, e aí não foi possível concluir, mas hoje a gente entra numa nova etapa e vamos seguindo em frente. O diácono Tiago disse que deu, aí fez a finalização e deu tudo certo, tá? Então nós vamos ler hoje Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Eu quero que você encontre, que você leia comigo. Joel, capítulo 1, por favor. Amém? Encontramos? Joel, capítulo 1. Já estou aqui com o Joel aberto, apóstolo. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos ler. Joel, capítulo 1, a partir do versículo número 14. A palavra do Senhor diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual, desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha, nós temos falado muito sobre, pelo menos nesse mês de julho, eu falei muito sobre aflição, sobre expiação, né, que significa esconder, apagar ou ocultar, não é? Significa expiação, significa aquilo que era contra mim já não existe mais. A cédula de acusação que era contra mim já não existe mais. E quando eu me arrependo e confesso os meus pecados, o Senhor disse que deles ele não se lembra mais. Mas Deus então ordenou que se fizesse esse propósito de expiação,
santa convocação, convocar a todos, convocar os anciãos, né? Convocar os homens e mulheres de guerra, de peleja, de batalha, homens de intercessão, mulheres de intercessão e de oração. E a palavra fala aqui que nós devemos santificar um jejum, porque a palavra fala também de guerra, santificar uma guerra. Não é aquela guerra chamada jihad, lá do Oriente Médio, que é a chamada Guerra Santa, que mata muita gente e tem nome de Guerra Santa. Não é nada disso. Mas a nossa guerra, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra irmãos, e nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra forças dominadoras do mal, é contra hostes espirituais da maldade na região celestial, ou nas regiões celestiais. Então, nós aprendemos que nós não devemos lutar contra ninguém, mas orar por essas pessoas e pedir a Deus, né, que traga sobre ela, né, a visão espiritual. Porque a pessoa que não tem visão espiritual, a pessoa que é cega espiritual, ela sai por aí atirando para todo lado, ferindo, magoando, ofendendo pessoas, e não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, ela está falando, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, e congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Como o Deus ordenou que a santa convocação seria para promover um dia de aflição da nossa alma, um dia de proibição. Sabe quando a gente está aflito por um motivo que é fato, e nós estamos passando por aquela aflição e aparentemente um quadro irreversível? É triste, é terrível. Era isso que Deus queria mostrar. E eu quero explicar para você, no contexto bíblico, que tipo de aflição seria essa. Eu vou começar até sair, né, nos tempos de Jesus, para você entender de que tipo de aflição o Senhor está se referindo, mesmo quando não as temos. Mas podemos sermos acometidos por ela a qualquer momento. No Êxodo, nos tempos, começando pelos tempos de Moisés, e se nós analisarmos bem o contexto bíblico, nós vamos ver que desde aquele tempo, o povo já sofria aflição, o povo já sofria, né, as pelejas da vida, né? Eu sempre gosto de falar que quando não tem uma guerra na sua geografia, quando não tem uma guerra no seu território, você que é o sacerdote, né, ou a sacerdotisa, seja do seu lar, seja da geografia em que você vive, se não tem, trate de começar uma. Veio um jovem pastor aqui na minha casa, no início dessa semana, foi segunda-feira, e a igreja dele não fica muito distante daqui, da minha casa, nem da nossa igreja aqui. É um jovem pastor. E ele veio trazer um convite de umas festividades que eles vão celebrar. E trouxe o convite e tal, e alguém falou com ele assim, olha, que bom, você veio convidar o apóstolo, e tal, veio trazer o convite e falar, não, eu queria que o senhor nos desse uma oferta para contribuir, para ajudar, né, na nossa festividade lá, para as coisas que nós vamos realizar. Amém? Não, tá bom, eu te dou uma oferta e tal. Aí alguém perguntou ele, e você veio convidar o apóstolo? Ele falou, vim. Sabe por quê? Na nossa geografia aqui, ele é uma autoridade espiritual. Então aqui eu não vejo outro apóstolo, referência, aqui na nossa região, que é a região norte da cidade, né? E na cidade tem outros, mas na região aqui, na região norte, eu estou, né,
eu estou na região norte. E ele falou assim, olha, eu deveria estar aqui e comunicando com ele, porque ele é a cobertura espiritual da nossa região. Ele responde pela nossa geografia. Achei muito interessante isso. E aí o que acontece? Nós, né, quando chamados por Deus para, como eu falei na célula de quinta-feira passada, quando eu li e estudamos Ezequiel 14, no final de tudo, Deus falou, mas eis que alguns restarão nela. Eis que haverá alguns remanescentes. Então, Deus sempre tem, vamos usar um dito aí, uma expressão popular, Deus sempre tem uma carta na manga. Deus nunca vai perder batalha, principalmente no que diz respeito ao agir dele, ou o agir através das pessoas em quem ele confia. Isso pode ter certeza. Que você foi escolhido para estar na região em que você está, você habita, para ser o mentor, para ser a cobertura espiritual da sua região. Mas vamos entender, então, aflição. Aflição, né, todos nós as temos, com certeza. Mas eu vou usar alguns casos aqui para você entender que quando nós passamos por momentos de aflição na nossa vida, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Primeiro porque Deus está conosco e muitas pessoas melhores do que nós tiveram esses momentos difíceis em suas vidas. Vamos lá. No Êxodo, não é? Tiveram um momento de aflição. E quando eles entenderam, descobriram, olha só, preste atenção, às vezes quem tem promessa de Deus, às vezes quem já recebeu algo de Deus, ou que tem muito para receber de Deus, e não faz jus ao cumprimento e nem toma posse dessa promessa ou do cumprimento dessa promessa. Então o povo de Deus descobriu que eles estavam no Egito 430 anos escravos. E eles começaram, olha, peraí, nós temos promessa, peraí, Deus falou que ia nos dar a Canaã, peraí, Deus falou que ia nos libertar dessa escravidão. Então começaram a clamar, começaram a orar. E aqui a palavra está dizendo aqui, olha só, né, o final do versículo 14, reúnam-se, ajuntem-se todos, né, congregai, santificai um jejum e reúnam-se na casa do Senhor e clamai ao Senhor. Então, aqui está falando que nós temos que congregar, nós temos que estar na casa de Deus em comunhão com os irmãos. E eles começaram a clamar, porque eles eram afligidos, segundo a Bíblia. Trabalhavam escravo, serviço escravo mesmo, 16 horas por dia, e quanto mais produziam, mais Faraó queria. É assim o inimigo de nossas almas, quanto mais a gente faz para ele, quanto mais a gente peca, quanto mais coisa errada a gente faz, mais ele quer que a gente faça. Então, escravizavam, e eles começaram a clamar. Então, Moisés viveu no Egito 40 anos, vida de príncipe, 40 anos. Depois, saiu do Egito como um fugitivo, porque aí ele descobriu a sua origem, ele descobriu que ele era hebreu, e ele matou um egípcio e teve que fugir, e foi para o deserto, casou com uma mulher chamada Zípora, filha de Jetro, e foi ajudar Jetro a pastorear o seu rebanho. Mas com 80 anos de idade, olha só, com 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés, quando ele estava lá em cima no Monte Horebe, e Deus aparece para ele, e ele viu, ele teve aquela visão extraordinária, né? Tem até aquela voz bonita, né? Lá no Monte Horebe, a sarça ardia, lá, sarça é o mato, o arbusto, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia, tira, tira, tira a sandália dos seus pés,
porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. E eu fiquei pensando, e eu questionei a Deus, será que lugar santo é só o Monte Horebe? E Deus me trouxe a revelação. O lugar que alguém foi designado para estar, a geografia que eu estou, que você está, no momento que você pisou, é santificado por Deus pela santidade que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, aí eu vou entender o que o Salmo 2, versículo 8, que diz o quê? O Senhor diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, quer dizer, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, esse lugar é considerado terra santa ou santificado pelo Senhor através da santidade que está sobre a sua vida. Mas quando Moisés teve aquela visão, ele falou, vou chegar lá perto. E Deus falou, Moisés, não chegue para cá. E tira a sandália dos seus pés, porque este lugar é terra santa. Aí Deus falou, eu tenho ouvido a oração e tenho contemplado a aflição do meu povo. Por isso, desci para livrá-los. E Moisés falou com Deus, pois é, Senhor, o Senhor quer que eu seja o porta-voz do Senhor? Sim. E eu vou anunciar o Senhor, vou dizer tudo que o Senhor falou àquele povo. E vou dizer a Faraó também. Faraó é a expressão do nosso adversário. A Faraó, eu sei quem eu vou falar, eu vou apresentar, vou anunciar, porque eu sei que é o Senhor. Mas ao seu povo, quem eu devo apresentar? Por que ele falou isso? Porque sabia que era um povo obstinado, era um povo de cabeça dura, era um povo que com facilidade se voltava para rebeldia. Aí Deus falou, fala com ele assim, eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso. Tá bom, Senhor, mas como eu anuncio ao Senhor, eu sou, não é vago? Ele falou assim, diga a eles que eu sou o que eles quiserem que eu seja na vida deles. Deus é na minha vida e na sua vida o que você quer que ele seja. E ele falou, fala para eles que se eles quiserem guerra, eu sou guerra. Se eles quiserem paz, eu sou paz. Se eles quiserem cura, eu sou a cura. Se eles quiserem libertação, eu sou libertação. Se eles quiserem ter vida transformada, eu sou transformação na vida deles também. Eu vou ser o que eles têm fé que eu seja. E vocês sabem do acontecido. Mas saíram do Egito, Deus castigou o Egito com 10 pragas terríveis. E a última delas foi a morte dos primogênitos, onde houve o sacrifício do cordeiro e aconteceu a primeira Páscoa. O sacrifício do cordeiro, o holocausto, e o sangue recolhido numa bacia e passado sobre os umbrais da casa, porque o anjo da morte ia passar naquela noite. E tiveram muita aflição. Porque quem aspergiu o sangue deveria ter pensado assim, será que fizemos da forma como deve ser? Será que o anjo da morte não vai passar na nossa casa? Será que fizemos certinho? E o anjo da morte passou. A palavra diz que no Egito morreu todo filho primogênito de uma casa, até dos animais, até o de Faraó. Mas no meio do povo hebreu, nenhum cão moveu a sua língua. Não houve nada que os perturbasse. Mas então deram a saída. Mas Faraó se arrependeu, liberou o povo, mas se arrependeu. E mandou 600 carros aparelhados para a guerra, os melhores combatentes.
E a ordem dele era todo hebreu que eles apanhassem, matassem. Mas a minha Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de fogo entre os egípcios e os hebreus. Soldados vinham, mas eles não tinham visão. E de dia, a nuvem protegia o povo do calor de 50 graus no deserto. E à noite a temperatura caía a 0 grau. À noite a coluna de fogo aquecia o povo. Então chegaram à beira do mar vermelho, o mar da aflição. Então ali na beira do mar da aflição, ali agora, sabendo que o exército do inimigo vinha, então quer dizer, o povo já tinha visto os feitos maravilhosos de Deus. Agora na beira do mar, e sabendo que eles estavam prestes a morrer, eles contenderam. Eles partiram para cima de Moisés e declarando que ele podia ter-los deixado continuar escravos, que ele poderia ter deixado eles continuar comendo cebola, pepino e apanhando para produzir. Então Deus clamou, perdão, Moisés clamou a Deus. E Deus falou, o que você tem na sua mão? E Deus pergunta para mim e para você, o que você tem na sua mão? Ele falou, tem um cajado, é o que você precisa. O que você tem na sua mão? É o cajado, é a autoridade que você precisa. Talvez o cajado que você não vê é muito mais eficaz do que o que você vê. Então ele falou, fende o mar, e ele tocou o mar e as águas se abriram. E todos passaram pisando em terra seca. E depois que passaram, o mar se fechou e o exército de Faraó tinha entrado atrás. Morreu o cavalo e o cavaleiro, todos morreram afogados. Do outro lado, Miriam convocou as mulheres. Pegou o pandeirinho e saiu cantando. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com meu Jesus. Amém, amém. Posso dançar, posso sim, na presença de Deus. Pronto. Caminharam, atravessaram o mar, cantaram, agradeceram. Caminharam 3 dias e se desviaram da presença de Deus. O povo de Deus esquece com muita facilidade os milagres que Deus faz. Com muita facilidade, bastou 3 dias de caminhada no deserto para o povo esquecer os feitos maravilhosos que Deus fez. Diz que se você alimentar um cão por 3 dias, se passar 30 anos, ele não se esquece de você. Mas se você alimentar um ser humano por 3 dias, por 30 anos, e se você se ausentar dele com 3 dias, ele se esquece de você. Passaram 3 dias ali de caminhada no deserto e chegaram a Mara. Tudo que Deus fez já não servia mais. E chegando a Mara, não podia, houve aflição ali, principalmente para o lado de Moisés, porque o povo contendeu de novo. E sabe o que aconteceu, pessoal? Moisés mais uma vez vai falar com Deus. Deus fala, faça um ato profético. O que é ato profético? É coisa que parece loucura para muitos. Não é criar amuletos. Não é da rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela, saquinho de sal, nada disso. A Bíblia só fala de 2 coisas e usada por alguns momentos, não para sempre, porque senão um objeto que às vezes algo praticado se tornou, né, digamos, um instrumento de cura, às vezes vira Deus, profano, com D minúsculo, vira um objeto que agora
supre o lugar de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, naquele momento da contenda, Deus falou com Moisés, quebra um galho daquela árvore. Poderia ser qualquer outra coisa. Deus poderia falar, pegue uma pedra, jogue na água. Não é? E o que ele fez? Pegou o galinho, jogou na água, tornou-se em água doce, água potável. E o povo bebeu. O povo maravilhou-se. E continuou a caminhada no deserto. Agora, você sabe o que Deus tinha no deserto para aquele povo? Deus ia mandar picanha. Deus ia mandar pizza. Deus ia mandar esse sanduíche que os jovens gostam. E Deus ia mandar a comida que cada um gosta, o self-service com todo tipo de comida. Mas por causa da murmuração, por causa da confusão, Deus mandou maná. Depois, se você ler Deuteronômio capítulo 8, você vai ver assim, Deus sustentou aquele povo, e aí você vai ver que maná é comida de rebelde. Olha só para você ver. Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim, olha, ele te humilhou, te deixou passar fome, te sustentou com maná, que nem você nem seus pais não conheciam, para te provar, para entender o que se passa no seu coração, para entender se você o obedeceria ou não. Isso é maná. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. Deus mandou o maná lá no deserto, no tempo da aflição, por causa da fome. Então, o maná tinha o sabor desejado para aquele dia. E preguiçoso não comia maná, porque a padaria do céu abria às 6 da manhã. Quando saíam os primeiros raios do sol, o maná derretia, sumia. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só no outro dia. Preguiçoso não comia. Mas o maná tinha o sabor que você queria. Hoje eu quero comer maná, sabor picanha. Não, você está comendo picanha. Eu queria comer maná hoje, sabor batata frita, bife com cebola. Você está comendo, sabe, automaticamente a sua natureza já traria para você esse sabor. Era a maravilha de Deus, era o feito maravilhoso, extraordinário dele no deserto. Então, Deus fez essa provisão, proveu tudo isso. E por isso, Voz da Verdade escreveu essa canção. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto, e não havia doença, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Aí é o seguinte, olha, você namora todo dia, você comendo a comida que você quer todo dia, as roupas cresciam à medida que as crianças iam crescendo, isso era milagre de Deus. A roupa crescia no corpo da criança, o sapato não acabava. Vai ter casamento sábado, não, já estou na moda. Vai ter casamento, vai ter uma festa no fim do fim do mês, olha só, já estou aqui, eu com o meu traje, já estou com traje a rigor. Era assim que Deus cuidava do povo. Então, mas houve uma situação de aflição, porque sempre o povo, depois que recebia o milagre de Deus, se afastava de Deus. São muitos momentos de aflição, eu estou resumindo alguns aqui por causa do horário. Mas vamos em outra situação. Quando o rei Josafá, o rei dos Moabitas, o rei dos Edomitas, eles estavam em uma guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus jaziam como gafanhotos na terra. E de repente um dos reis pergunta assim, não tem um profeta? Olha só a importância de ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, no seu território, na sua região. Não tem um homem de Deus aqui por qual podemos consultar a Deus a respeito dessa guerra? Porque não temos água, nós estamos correndo o risco de perder a guerra porque não temos água, estamos com sede, os animais estão com sede, todos estão com sede, nós não temos, nós vamos perder a guerra. Aí alguém falou, não, sim, nós temos sim.
Eliseu, filho de Safate. Deus, ele é porta-voz de Deus no nosso meio. Deus fala conosco através da vida de Eliseu. Aí mandaram chamar Eliseu. Aí quando Eliseu chega, os 2 reis não tinham vida com Deus. Olha só que coisa terrível. Aí Eliseu pega e fala assim, olha, eu vim aqui por causa do rei Josafá, que é homem de Deus. Mas se fosse por vocês aí, vocês 2, eu nem aqui viria. O rei Josafá era um homem tão usado por Deus, que um dia de dificuldade, um dia de trevas, um dia de batalha, um dia de situação difícil, o povo estava desesperado, o povo estava aflito, o rei subiu um lugar bem alto e falou, ouve-me, ó Judá, ouve-me, ó Jerusalém. Está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, 2 Crônicas 20:20 está registrado o rei Josafá falando isso para o povo. Se eles crerem em Deus, se nós cremos em Deus, se eu creio em Deus, se você crê em Deus, a minha casa está segura, minha vida está segura, minha família está segura, que eu tenho está seguro. Mas para eu prosperar, eu tenho que tomar posse e crer na palavra profética liberada sobre a minha vida. Eu tenho que ter promessa de Deus na minha vida. Além de ter promessa e ter garantido o cumprimento dela, eu vou me tornar imortal até que se cumpra. Então, Josafá agora está lá, quando Eliseu chega para Josafá e os reis presenciando aquilo ali, e ele falou assim, olha, me tragam um tangedor. O que é isso? Um ato profético. Me tragam um tangedor. O que era um tangedor? Alguém que tocava um instrumento. Naquela hora, o ato profético seria aquilo. Lá no Êxodo, né? Ou melhor, no Êxodo 12, era o sangue do cordeiro, era a carne do sacrifício do cordeiro. Agora, na beira do mar, era o cajado, não é? Agora, em Mara, foi o galho da árvore. Agora, olha só, preste atenção. Tragam-me um tangedor. E o tangedor veio. E quando o tangedor tangeu o instrumento, ele disse, e veio, a palavra diz, e veio sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor lhe disse, aí Deus deu a instrução, façam neste vale muitas covas. Olha o outro ato profético. Por quê? Era deserto. Não chovia, não tinha água, e nem era tempo de chuva, muito menos. Aí a ordem do profeta era, façam neste vale muitas covas. Agora, e qual seria o resultado? Como viria, ou poderíamos receber por antecipação esse resultado, ou crer que esse resultado se faria? Olha só, aí o profeta falou, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver raios, vocês não vão ver relâmpagos, vocês não vão ver trovões, vocês não vão ver tempestade, vocês não vão ver nada disso, mas todavia este vale vai receber um milagre extraordinário. Todavia este vale vai se encher de tanta água que vocês vão beber, vosso gado vai beber, vossos filhos vão beber, vossas mulheres vão beber. Tudo isso vai acontecer porque o Senhor vai ordenar que isso aconteça no meio de vocês. Maravilhoso, não é? Que maravilha receber esse milagre extraordinário da parte de Deus, através de uma palavra profética liberada. Mas depois ele entrega a bênção completa. E ele disse, e assim diz o Senhor, ele vai entregar todos os vossos inimigos nas suas mãos. Aleluia. Muitas vezes a pessoa não ouve a palavra profética liberada na íntegra e fica só com a parte da bênção. Mas ele disse, olha, além de tudo isso que Deus vai fazer, ele vai entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. Quando nós cremos nisso, quando nós tomamos posse desta palavra, nós podemos passar por aflições, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E eu vou falar mais uma aflição aqui, porque o nosso horário já está
já está vencendo, mas eu vou falar de mais uma, do rei Ezequias, não é? Isso está registrado no livro do profeta Isaías. A palavra diz que o rei Ezequias adoeceu de uma doença de morte, uma chaga má e maligna. Então, o profeta Isaías, ordenado por Deus, vai à casa de Ezequias, vai no castelo, ele era rei na época. Isaías chega, aponta o dedo para o rei e fala: olha, conserta a tua vida, conserta a tua casa, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, paga se você deve, perdoa se alguém te ofendeu, e se você ofendeu alguém, vá pedir perdão. E põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Pensa numa aflição que uma pessoa pode passar, se de repente está tudo aparentemente bem, e de repente a pessoa recebe uma notícia dessas. Então a palavra diz que o profeta, né, eu imagino que Isaías deve ter, perdão, Ezequias deve ter tentado argumentar com Isaías. Mas é assim, mas o que o senhor falou? Tem jeito? Não. Assim diz o Senhor. E ele foi embora. O profeta foi embora. Minha Bíblia diz o quê? Que Ezequias